Bom, graças a Deus, nós estamos aqui hoje para darmos início a mais uma matéria do nosso curso básico, aliás, nosso curso de Teologia Sistemática. A matéria que a gente vai tratar agora é Angelologia. A primeira matéria que nós falamos foi Teísmo, a segunda foi Cristologia, a terceira foi Pneumatologia e agora Angelologia. Qual que é o diferencial que nós temos aqui em Angelologia? É que nós vamos fazer uma introdução ao ministério dos anjos e vamos falar mais sobre a rebelião de Satanás. A primeira parte, sobre angelologia, a categoria deles, o trabalho, o serviço, está na playlist Angelologia 1, lá no canal Conhecimento de Fronteira, no YouTube. E aqui vocês já vão pegar essa outra parte, que é a satanalogia também, que faz parte da angelologia. Quando nós estudamos angelologia, estudamos satanalogia junto e demonologia, porque Satã e os demônios fazem parte das castas de anjos que se desviaram de Deus, se rebelaram contra Deus. E essa matéria aqui é bastante espinhosa, tá bem? Bastante espinhosa. Ela é maltratada muitas vezes e ela é explorada outras vezes. Por isso a gente vai aqui usar os critérios bem mais bíblicos possíveis, para a gente nem maltratar e nem explorar demais. Vamos andar. Bom? Então a gente começa aqui, aí vocês podem acompanhar, o mesmo texto está na apostila de vocês. Lúcifer, ele foi criado como parte de um todo, ou seja, ele fazia parte da composição da obra. Não houve exclusividade em sua criação, mesmo porque Deus criou os anjos em castas, ou seja, há uma raça de seres com glória equivalente à de Lúcifer e até maior. Então existe um imaginário de que Lúcifer, ele era o maior de todos os anjos e ele caiu justamente por causa disso. Isso é um imaginário, vocês vão perceber que ele foi criado num bloco. Bem, Lúcifer foi criado dentro de uma casta. Quando surgiu Lúcifer, ele surgiu junto com os outros anjos. E Deus foi criando os anjos casta por casta. Aí nós vamos entender aqui. Olha lá, acompanhando o nosso gráfico. Imagina que aqui está as potências. Vocês lembram lá na aula de teísmo que nós estudamos? Que Deus criou as virtudes. As virtudes não têm autoexistência. Santidade não é autoexistente. Justiça não é autoexistente. Misericórdia não é autoexistente. Deus criou a misericórdia, Deus criou a justiça, Deus criou a santidade, Deus criou os atributos. Porque Deus é maior do que os atributos, é bem maior. Deus criou os atributos. Assim também as castas foram criadas depois dos atributos. Os atributos foram criados primeiro. As castas de anjos foram criadas depois. Tem uma playlist lá no canal Conhecimento de Fronteira chamado Introdução à Teologia. Eu falo passo a passo da criação, conforme a gente entende. Bom, ali você imagina, a primeira casta que a gente pode dizer que Deus criou, ou o primeiro anjo que Deus criou, chama-se arcanjo, no singular, tá? Acompanha aqui, ó, arcanjo no singular, e não no plural. Não existem arcanjos. A mitologia judaica, que é aquela que deu origem ao Antigo Testamento, fala em arcanjos, 7 arcanjos, mas aí faz parte da mitologia e não da revelação bíblica. Nosso critério é esse, vamos ficar mais perto possível da Bíblia. Quando a gente fala que é mito, que é um conto, que é uma fonte extraordinária, aí eu falo para vocês, mas se não for, a gente fica na Bíblia mesmo. Então, arcanjo no singular, que nós recebemos o nome dele em 2 livros da Bíblia. O arcanjo Miguel, que aparece no livro do profeta Daniel e que aparece no livro do Apocalipse. É a única pessoa angélica que é nominado, tá bem? Na Bíblia. É só o arcanjo Miguel. Depois você vai ter o outro que aparece também, que é o Gabriel. Só que aí ele já não é um arcanjo. Ele é um anjo. Existe uma diferença entre o arcanjo e anjo. Arcanjo, a palavra arcanjo significa o anjo mais antigo, ou o primeiro anjo. Bem,
ou o chefe de todos os anjos. É isso que significa a palavra arcanjo. Aqui, ó, arque, da onde você lembra arcaico, arqueologia, arquétipo. O que é o arque? Arque é o antigo, ou o chefe, bem? Ou o primeiro. Deus criou o arcanjo antes de todos os outros, o arcanjo Miguel. Ele é o primeiro de todos os anjos. Depois que Deus criou o arcanjo, aí ele criou uma casta de anjos. Nesta casta de anjos, a gente vai ver depois que aí existem o que a gente pode falar, casta dentro de casta, bom? Ou um tipo de anjo dentro de uma casta. De maneira assim, bem genérica, tá? Para facilitar, todos os espíritos que não são humanos são anjos. Se não é humano, é anjo. Dentro dessa categoria de anjos, você vai ter subdivisões, tipos de anjos diferentes. Tipos de anjos. E alguns desses anjos se tornaram demônios, se rebelaram contra Deus e são chamados de demônios. Depois eu vou explicar o porquê e o que é um demônio, bem? E quais são as manifestações do demônio. Isso aqui é uma matéria espinhosa, tá? Todas as vezes que eu estou ministrando essa matéria aqui, é uma atrapalhada. Parece que dificulta a minha vida, mas eu ministro mesmo assim. Eu tenho que redobrar a vigilância, a atenção e a paciência. São as coisas que acontecem assim. Todas as vezes. É só tocar no assunto, vocês vão perceber. Não dá para você chegar bem aqui, ó. Anjo, o arcanjo, anjos e os querubins. E por que ele aparece ali abaixo dos anjos? Porque os querubins também são anjos. O arcanjo também é um anjo. É que quando nós estamos falando das coisas espirituais, é necessário fatiar o assunto, tá? Você tem que falar por partes. Isso é uma didática, ajuda o entendimento. Mas ó, o querubim é um anjo, o arcanjo é um anjo também. A diferença é que esse aqui é um tipo de anjo e esse aqui é outro tipo de anjo. E dentro dessa fatia aqui, ó, é que estão inclusos todas as categorias de anjos que a gente vai tratar aqui. E aparecem os serafins. Por que nós estamos usando arcanjo, anjo, querubim e serafim? Porque são os nomes que aparecem na Bíblia. Existem anjos que são chamados de querubins. Existem anjos que são chamados de serafins. Existe um anjo que é chamado de arcanjo. E existe os anjos em geral. A palavra anjo, ela está no português, bem? Ela é uma transliteração do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego se pronuncia angelos, bem? Angelos. Aí a palavra ângelo era utilizado para mensageiro, um mensageiro. Em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, bom? Em hebraico. Novo Testamento em grego. Velho Testamento hebraico. Em hebraico a palavra anjo é malak. O que é um malak? Ou um malaquim, tá? Um malaquim, ele é uma casta de anjos mensageiros, é um malaquim. É só lembrar do Malaquias, tá? Profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele é o mensageiro do Senhor. E essa palavra malak refere-se a uma categoria de anjos que trazem mensagens de Deus até os homens na terra. Por que Deus criou os anjos? De acordo com a angelologia do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele entende o seguinte, que Deus é invisível, a gente aprendeu isso. Deus é incomunicável, Deus não pode falar diretamente com os homens. Deus não pode ser visto pelos homens, Deus não pode tratar diretamente com os homens. Na aula de teísmo a gente aprendeu que se Deus entrasse no universo, o universo se desintegrava. O que fez Deus por misericórdia? Entre Ele e nós, Ele criou castas de anjos que vão cuidar do serviço, que vão cuidar da ordem da criação, vão cuidar das florestas, dos mares, das estrelas, do sol, da lua, das plantações e das mensagens. Eles são mediadores entre Deus, inefável, e os homens aqui embaixo. Isso é angelologia do Antigo Testamento. Você vem para o Novo Testamento, o que acontece? Acontece uma mudança de turno.
Por isso que a gente tem que começar do novo para o antigo. O que é mudança de turno? Os anjos que trabalharam no Antigo Testamento foram recolhidos e entraram agora os anjos do Novo Testamento. Eles receberam uma outra ordem para cumprir, um outro serviço. O anjo do Antigo Testamento aparece, por exemplo, no episódio de Ezequias. O anjo do Antigo Testamento pode desembainhar uma espada, chegar e matar 180 mil soldados. Um anjo do Antigo Testamento, ele pode se sentar com Abraão, Isaac e Jacó e receber uma adoração em nome do Senhor. Ele pode, está no Antigo Testamento. O anjo do Antigo Testamento, ele come uma vitela junto com Abraão. Ele pode fazer isso, mas ele está no Antigo Testamento. Agora, quando você vem para o Novo Testamento, os anjos desaparecem, eles não aparecem mais. Esporadicamente você vai ver uma aparição de anjo para o apóstolo Paulo, tá bem? E para algumas ocasiões, como o apóstolo Pedro, por exemplo. Novo Testamento é outro turno, é outras categorias de anjo com outro serviço, porque agora o Cristo já está revelado. É por isso que o curso de teologia sistemática é dividido assim, ó: teísmo. Você vê que sem teísmo não dá para entender. Teísmo, aí você vê cristologia, pneumatologia e agora angelologia, para poder construir o conhecimento. Jesus veio, fez a virada de chave, mudou a dispensação, retirou a lei, estabeleceu a graça. A casta de anjos do Antigo Testamento foram recolhidas, cumpriram o seu turno. Entrou em evidência os anjos do Novo Testamento. Agora, esses anjos aqui, ó, serafins, querubins, anjo e arcanjo, continuam na ativa, entendeu? Só que em outra esfera da criação, outra esfera. Próxima matéria que a gente vai estudar diz respeito à cosmologia. Aí a gente vai estudar sobre os 7 mundos que Deus criou. E a gente vai perceber que os anjos estão presentes nas 7 camadas da criação, ou 7 dimensões, ou os 7 mundos que Deus criou. Os anjos, eles têm esse trânsito. A diferença é que no nosso mundo eles não aparecem do jeito que eles são. Todas as vezes que um anjo aparece entre nós aqui, ele vem em forma humana, com voz humana e vocabulário humano. Todas as vezes. Ele aparece como um varão, como um jovem, um ser. Nesse mundo é um critério. Ele não aparece do jeito que ele é. Do jeito que ele é, Ezequiel viu, e Ezequiel caiu por terra. Daniel viu, Daniel caiu por terra. Todas as vezes que o anjo apareceu do jeito que ele é, o homem cai por terra. Por que Abraão não caiu por terra? Não caiu por terra porque ele apareceu transfigurado em figura humana. Por que Josué não caiu por terra? Porque ele apareceu em forma humana. Por que Manoá não caiu por terra? Porque ele apareceu em forma humana. Todas as vezes que o anjo aparece em forma humana, o homem não cai. Ele apareceu do jeito que ele é, o homem cai. Em o Novo Testamento eles aparecem também transfigurados em pessoas humanas. Bem, a gente vai ver isso aqui na ressurreição de Jesus, que algumas passagens que você lê lá, um moço, sabe, um jovem, um homem, um varão, é um anjo em forma humana. Se eles aparecerem hoje, eles podem até vir ao culto, eles podem até participar do culto como um visitante. Eles vêm como ser humano. Isso é normativo. É normativo. O apóstolo Paulo fala esse negócio. Bem, que nós somos feitos espetáculos para os homens e para os anjos. O apóstolo Pedro também fala isso. O apóstolo Pedro fala que os anjos atentam bem para aquilo que nós estamos pregando, tá? Eles gostariam de fazer o serviço, mas Deus destinou para nós. Se eles aparecerem no culto, vem como ser humano comum. Aí o autor aos Hebreus fala: guardai a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Está falando aqui de Ló, no Antigo Testamento. Recebeu 2 anjos sem saber que eram anjos, e depois é que ele ficou sabendo que eram seres angelicais. Nós então vamos receber os anjos, que vem em figura humana, fala como ser humano, e você não sabe que é um anjo. Não sabe. Mudança de turno. Virou a chave, virou a dispensação. É outra coisa. Agora é a era do Espírito Santo. Agora é a dispensação do Espírito Santo. Agora é a igreja de Cristo, não é mais o Antigo Testamento.
Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, ele melhora a angelologia dele, porque além dele falar de anjos, porque Paulo teve experiência com anjos também. Teve uma ocasião que o navio dele quase afundou e o anjo apareceu para ele. Teve outra ocasião que ele estava lá em Corinto e o anjo apareceu para ele também. Então, em algumas ocasiões, os anjos aparecem. O apóstolo Paulo melhorou a nossa compreensão, porque ele diz que existem categorias de anjos que são principados. O arcanjo Miguel, tá? Ele é um principado. O que é um principado? É uma casta de anjos que toma conta de uma região geográfica mesmo. Geográfica. Existe uma divisão geográfica no mundo, aonde aqui é a região do arcanjo Miguel, por exemplo, aquela terra de Israel. Israel pertence ao arcanjo Miguel, é dele. É dele. E aí tem uma relação entre o mundo físico e o lugar onde ele habita. O profeta Daniel disse que eles habitam nas fortalezas, tá bem? São fortalezas espirituais. Segundo a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou, são fortalezas espirituais. Então esse arcanjo, ele tem uma fortaleza bem na região onde hoje é Israel. É o lugar dele. O livro de Daniel fala que existe um príncipe, que é o príncipe da Pérsia, hoje Irã. Aquela região ali onde é o Irã, tem um principado, tem um anjo ali tomando conta. Um anjo tomando conta daquela região. E um pouquinho para cá, na Europa, está a Grécia. E a Grécia tem outro anjo tomando conta. Que tipo de anjo? Um principado. Esse é o mundo espiritual que o apóstolo Paulo trouxe para nós na carta aos Efésios, tá bem? Capítulo de número 6, a partir do versículo 10, e também na carta aos Colossenses. Paulo falou dos principados. É uma casta de anjos que eles são príncipes, então eles ocupam uma hegemonia no mundo espiritual. São muito poderosos e são anjos de guerra, tá bem? Tanto são anjos de guerra que quando Daniel fez uma oração e ele estava preso na Babilônia, naquela ocasião quem tomava conta da Babilônia era justamente a Pérsia. Olha que negócio interessante. Quem estava no poder era Dario. Dario, ele era um persa. Daniel fez uma oração e era uma oração que ela exigia a presença de um anjo para trazer a revelação. A revelação tinha que ser dada pessoalmente por um anjo. E há um anjo chamado Gabriel, que ele é o primeiro secretário do reino dos céus. Ele é o braço direito de Deus. Quem disse isso foi o próprio Gabriel também. Ele pegou e falou assim para Zacarias: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ele é o amanuense de Deus, está assim, ó, ao alcance da mão, tá bom? É o primeiro secretário. Então esse anjo Gabriel, só ele podia trazer uma revelação para Daniel. E aí ele saiu do trono e ele veio para onde Daniel estava. Daniel estava na Babilônia. Quem tomava conta da Babilônia? Era Dario, sabe? Era o templo dos persas. E o anjo Gabriel não pôde entrar na região da Babilônia. Ele não pôde, porque aqui está o mundo dos homens. Aqui no meio está a morada dos anjos caídos, tá bem? A gente vai ver isso aí na próxima matéria, dos anjos caídos. E acima estão as outras regiões espirituais. O anjo Gabriel veio, quando chegou aqui, não pôde passar, foi barrado. E quem barrou ele foi o príncipe da Pérsia. Barrou ele, não deixou entrar. Aí foi necessário que Deus enviasse o arcanjo Miguel, que é o arcanjo dos israelitas, arcanjo dos judeus. E o arcanjo Miguel batalhou contra o outro anjo, liberou a passagem. Gabriel desceu, entregou a revelação do capítulo 9 todinho para Daniel, capítulo 9 de Daniel. E agora ele falou: agora eu vou ter que voltar. E o vosso príncipe Miguel vai ter que lutar de novo, porque senão eu vou ficar preso aqui embaixo. Você vê o que é o mundo espiritual. Se ele não lutar e vencer, ficamos todo mundo preso aqui. Porque o anjo Gabriel não é para ficar aqui, ele é para vir e voltar. Você só tem a vinda de Gabriel em 3 vezes: falar com Daniel, falar com Zacarias e falar com Maria. 3 vezes o anjo Gabriel veio ao mundo, só 3 vezes. Então a primeira vez foi para Daniel, ele teve que ter uma batalha espiritual, uma guerra.
Aí o arcanjo Miguel foi lá e venceu os príncipes. Depois, quando foi para anunciar o nascimento de João Batista, e depois quando foi para anunciar o nascimento de Jesus. Esse aí é o anjo Gabriel. Então você tem uma casta de anjos chamada principados. Você tem uma outra casta de anjos que é chamada de potestades, e faz parte dessa turma toda aqui, ó. Potestades é por causa que esses anjos, eles têm poderes específicos. Existem anjos que têm poder sobre a água. Quem revelar isso é o Apocalipse. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo também. Vocês vão assistir o vídeo onde o Apocalipse vai revelando os anjos tomando conta da natureza. Então tem anjo que toma conta do fogo, e ele só toma conta do fogo. Escuta, você vai tomar conta do fogo. Tem anjo que toma conta da água, e ele só toma conta da água. Tem anjo que toma conta dos oceanos, e ele só toma conta do oceano. Tem anjo que toma conta das ervas, e ele só toma conta das ervas. Tem anjo que mora dentro do templo de Deus lá no céu, que nunca saiu de lá. Ele não pode sair de dentro do templo, só no tempo determinado. O Apocalipse revela para nós que a natureza não é regida por leis da física. A natureza, ela é governada pelas potestades. E essas potestades, elas, potestas, vendo? Poder. São seres que, se eles mantêm o lugar de morada deles, tranquilo. O rio corre para o lugar dele, o mar corre para o lugar dele, o mato cresce, porque está tomando conta da parte dele. Mas se esse anjo se revela, o poder que ele tem causa a tragédia, causa a calamidade. Você imagina um sentinela, tem que estar no lugar dele, aí ele dorme. O que acontece? O ladrão vem e pega de surpresa. É assim os anjos também. Deus criou a natureza e colocou os anjos para tomarem conta, e deu poder para esses anjos tomarem conta. Você vê que, por exemplo, o Jardim do Éden, até hoje, os querubins que Deus colocou para tomar conta do Jardim do Éden, até hoje estão lá, desde a queda de Adão, e não podem sair de lá. Eles moram ao oriente do Éden, Deus colocou eles lá, e eles não podem sair de lá. E se algum deles quiser sair de lá, aí perde o principado, perde a potestade, perde a coroa. São obrigados a ficarem ali, são obrigados. Isso tudo que eu estou falando para vocês é revelação das Escrituras, mais um entendimento da teologia, tá? Aí você tem os tronos. Quem são os tronos? Se os principados, eles têm domínio sobre regiões geográficas, as potestades têm domínio sobre os elementos da natureza, os tronos, eles têm acesso à presença de Deus. Eles são guardiões do trono de Deus. O Moisés, ele fala o seguinte, que Deus, quando quer andar no mundo, Deus voa nas costas de um querubim. Quando Deus quer voar pelo mundo, voa nas costas de um querubim, e ele vai visitando o mundo através do querubim. O profeta Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, diz que esses querubins, eles são tão altos, que os pés deles ficam dentro da água. Um pé toca na terra, o outro pé toca no mar, e eles com duas mãos, eles seguram o céu em cima. Olha o tamanho, você vem entender a metáfora, né? Com duas mãos eles seguram o trono de Deus aqui em cima da cabeça, e eles vão levando a carruagem de Deus assim, Isso é o profeta Ezequiel que viu. Então eles vão levando o trono de Deus aqui acima da cabeça. Eles não podem olhar para o trono de Deus, só tem que carregar. E aí diz que esses querubins é o seguinte, eles têm um espírito, só que o espírito não está dentro deles. O espírito funciona para eles como se fosse uma sonda, vocês acreditam? Revelação de Ezequiel. O espírito está do lado de fora deles. Tem uma roda que fica girando, e da roda é que vem vida para o querubim. E para onde vai a roda é para onde o querubim tem que ir. É a roda que manda no querubim, não é o querubim que manda na roda. Aí Ezequiel explica: e o espírito dos querubins está nas rodas. Quando as rodas se levantam, eles se levantam. Quando as rodas baixam, eles baixam. Quando as rodas vão para frente, eles vão. Quando elas voltam, eles voltam também. Então as rodas mandam nos querubins. Mas não significa que todos os querubins são assim, tá bom? Existem querubins e querubins.
Assim como entre nós seres humanos tem branco, negro, japonês, vermelho, existem querubins e querubins, são diferentes uns dos outros. Esses aí são os que apareceram para Ezequiel, dessa forma, e são gigantescos. Eles estão ligados diretamente ao trono de Deus, ao trono, são guardiões, é a tropa de elite dos céus. Para poder chegar lá, tem que passar por eles. Por isso que Deus pegou os querubins e colocou ao oriente do jardim. Só que os querubins, eles são tão poderosos, estão ligados perto das potestades, tão poderosos, que a Bíblia diz no livro de Gênesis, que Deus pegou e colocou uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Entre a árvore da vida e os querubins tem uma espada. Deus não confiou nesses querubins para guardar a árvore da vida, confiou numa espada autônoma, sabe? É uma espada, é a linguagem do Velho Testamento. Porque vai que um desses querubins aí invade o jardim do Éden, né? Porque a queda dos anjos pode acontecer e pode continuar acontecendo. É o que dá a entender. Vocês vão entender isso aí. Bom, aí eu vou terminar aqui para a gente poder fazer uma pausa no vídeo. Já tem bastante conteúdo. Aí vocês veem, ó, e existem as dominações. Quem são as dominações? Essas dominações aqui são anjos que vivem na terra. Eles vivem na terra, bem? Eles estão ligados diretamente à vida do ser humano, à vida diária dos seres humanos, as dominações ou os dominadores. Esse está ligado com o trono de Deus, esse está ligado com a natureza, esse está ligado com os seres humanos e esse está ligado com as regiões superiores. Existe uma organização no reino dos anjos, uma organização. O Senhor Jesus aqui falou: olha, nenhum reino dividido contra si mesmo subsiste. Se Satanás bagunçar o reino dele, ele perde rápido. Então, mesmo depois da queda do diabo, o mundo espiritual continua mantendo uma organização categórica, cada um no seu, porque senão vira bagunça. E aí virou bagunça, perde. E todas as vezes que os demônios perdem, eu acredito que eles ficam muito furiosos, faz aquela anarquia. Então cada um cuida do seu. Os dominadores ficam ligados diretamente com os seres humanos, e é essa turma aqui que faz vícios, tá bem? Atrapalhadas, desordens sociais. Isso aí eu estou falando dos demônios. No caso dos anjos, tá bem? São eles que mantêm a ordem, ó, dominações, ligado com os seus prefeitos, seus vereadores e todos os cargos de lideranças que vocês possam imaginar. Cargos de lideranças, tá bem? É um trabalho espiritual, é um trabalho invisível e é um trabalho pouco falado por nós na igreja, porque houve um tempo em que havia angelolatria, e angelolatria é o anjo aparecendo e recebendo a adoração. E por causa da angelolatria a gente parou de falar de angelologia, para evitar do pessoal falar que está adorando o anjo por aí afora. Os anjos trabalham, aparecem, abençoam, tá bem? Abençoam, mas não chamam a atenção para si e estão ligados com lideranças, ó, dominações. Esse ligado com a glória de Deus, esse daqui ligados com a natureza e esse ligado com as guerras espirituais. Arcanjo, o anjo mais antigo, todos são anjos. Esses serafins aqui estão ligados com o altar, tá bem? Porque se os querubins estão ligados com os tronos, os serafins estão ligados com o altar de Deus, o altar que é santo e que santifica. Só aparece uma vez na Bíblia, tá? Só em Isaías capítulo 6. Eles são chamados de serafins porque eles cuidam da santidade. Da santidade. O altar é para santificar, não é? Eles cuidam da santidade. Só que o altar é tão santo que eles não pegam nada do altar com as próprias mãos. Diz que eles têm 2 asas e com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. Tem 6 asas esses serafins. Eles têm 6 asas e na hora de pegar uma brasa que estava no altar de Deus, ele foi lá e pegou com uma tenaz, um alicate de brasa. Ele não colocou a mão na brasa, porque o altar é mais santo do que os serafins. Isso é para dar a ideia da transcendência da santidade de Deus. Nem os serafins tocam no altar e nem olham para Deus diretamente, tá? Nem olham. E também não mostram os pés, também não mostram o corpo. Bom, eles cobrem o próprio corpo. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui
porque é hora da gente passar para o próximo slide. Primeiro entender a angelologia, agora a gente vai falar muito sobre o adversário.